Bem-vindos a mais um Broadcast nas Redes. Eu sou Laís Adriana, jornalista de internacional da Agência Estado, e eu estou aqui para conversar com o economista sênior da Julius Baer Brasil, Gabriel Fongaro. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado por aceitar conversar com a gente. Obrigado, Laís. Bom, então o nosso papo aqui hoje vai ser sobre bancos centrais, e o que a gente pode esperar da política monetária em 2024. E eu queria começar já com a sua opinião sobre os grandes bancos centrais das principais economias globais. Então, entre Fed, BCE e BOE, qual será o primeiro a cortar juros, na sua opinião, e por quê? Bom, eu acho que todo mundo vai começar a cortar juros mais ou menos no mesmo período, né? Acho que junho pode ser o grande mês aí que vai marcar o início do ciclo de cortes, né? Nas principais economias centrais. Para o Fed, no nosso cenário, é a reunião de junho, o primeiro corte. Isso também vale para o Banco Central Europeu. Talvez para o Bank of England, o corte de juros fique um pouquinho mais para frente, mais talvez para a reunião de agosto. Então a gente tem rivalizando o Fed e o Banco Central Europeu e talvez o Bank of England um pouquinho depois. Ok. E em termos assim de resiliência da inflação nos Estados Unidos, isso pode gerar um risco para atrasar esse seu cenário de junho para o Fed ou não? É um risco importante para a gente acompanhar. Os dois últimos dados de inflação, eles vieram realmente um pouco mais pressionados do que a gente viu, principalmente ali no segundo semestre de 2023, mas o cenário base é que, passado um período neste primeiro trimestre mais pressionado, que a inflação retorne a uma trajetória mais clara de desinflação, e isso permita que o Fed entregue os três cortes de juros de 0,25, que já está comunicado, ainda em 2024. E ainda falando de economias desenvolvidas, a gente tem o Banco do Japão, que surpreendeu nessa semana ao elevar as taxas. Tinha ali uma discussão de que ele poderia elevar nesse ano, mas poucas previsões para março. Eu queria saber como você vê essa decisão, e quais os possíveis impactos para a economia japonesa, se ainda é sustentável. Para a economia do Japão, a história é um pouquinho diferente, né? Eles estão subindo juros, enquanto nas outras economias centrais, perspectiva de cortes, né? No Japão, as últimas décadas, na verdade, o grande problema foi a deflação, né? E o que o Banco Central do Japão está fazendo agora é começando a retirar estímulos que vêm sendo adotados, na verdade, desde 2013. A pandemia e os choques inflacionários da pandemia, depois da guerra, que foram comuns, né, para o mundo todo, ajudou um pouco no Japão a inflação sair ali da deflação e acelerar um pouco. Então, hoje, o Banco Central do Japão, ao contrário de outros bancos centrais, ele enxerga esse círculo virtuoso entre inflação e salários como saudável para a economia, como benéfico, e está permitindo que a inflação chegue em 2% de forma sustentável. Então, o Banco Central do Japão deu um primeiro passo, subiu a taxa de juros, né, de território negativo, menos 0,1, para um território mais positivo, 0,1. Também vem decidiu tirar outras medidas de estímulos adotadas, mas o Banco Central do Japão não comunica que pretende estragar a festa dos mercados. Então, ele ainda quer manter a condição financeira, as condições financeiras estimulativas e favoráveis ao crescimento. Então, a perspectiva para novos ajustes daqui para frente é bem gradual. O Banco Central vai esperar provavelmente um bom tempo para ver como que a economia responde a esse ajuste, esse primeiro ajuste bem moderado, né, que foi feito agora. Então, por enquanto, a expectativa é que a política monetária não seja um grande empecilho à continuidade do crescimento e da inflação nesse patamar um pouquinho mais alto. Mas é arriscado esse movimento de tomar uma decisão apenas com os dados iniciais das negociações salariais? Olha, já há evidências, a inflação ela já tem ficado acima de 2% por um tempo no Japão, e então acho que não é algo tão recente assim, né? Então, eles vêm comemorando e enxergando isso como um sinal de que
há uma certa sustentabilidade dessa inflação em 2% ao ano. Bom, e ainda falando um pouco de economias asiáticas, a gente tem um consenso entre economistas de que mais estímulos fiscais e monetários são necessários para impulsionar o crescimento da China, sob o risco de não alcançar a meta do PIB de 5%. O PBOC optou por não alterar as taxas de médio prazo e de longo prazo. Você acha que a gente pode esperar algum relaxamento na política monetária chinesa ao longo do ano ou não? Esse cenário é muito difícil de acontecer. O viés é para novas medidas de estímulos na China, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário. Mas o governo chinês, ele não está muito preocupado em promover um grande estímulo à demanda, né? Hoje, o que existe na China é um descompasso grande entre oferta e demanda. A nossa avaliação é que existe uma carência estrutural de demanda na China, e esse descompasso é o que acaba sendo uma exportação de deflação para o resto do mundo. Então, a China hoje com uma deflação interna, né, o CPI com variações negativas, isso abre um claro espaço para novas medidas de estímulo. Mas o governo, por enquanto, a postura tem sido bastante cautelosa. Medidas de cortes de juros agressivas, grandes cortes de juros, não estão no cenário, né? O que a gente discute, o que a gente espera são estímulos a conta-gotas, né? Então, por exemplo, para os próximos meses, o mais provável é algum corte na taxa de depósitos compulsórios e não cortes nas taxas de juros referenciais mais importantes na China. Então, são medidas bem dosadas, porque o governo não quer fornecer um grande estímulo à demanda. Isso vai ser suficiente para sustentar a economia, esse estímulo direcionado, esse estímulo focado? Olha, a economia da China, a meta do governo é de um crescimento próximo a 5% para esse ano, e é possível sim que o crescimento fique um pouquinho abaixo disso, né? Então, existe sim o risco, né, de uma desaceleração maior do crescimento, mas, por enquanto, o governo parece confortável. Mas também a gente não enxerga no cenário nenhum grande motivo para esperar uma grande contração maior, né, desaceleração maior do que já está sendo considerada hoje, né? O setor imobiliário, que vem sendo o principal detrator para o crescimento na China, vai continuar nos próximos anos enfrentando uma correção estrutural, mas parece que o pior momento já ficou para trás. Então, o que a gente está falando é de crescimento abaixo de 5%, um pouquinho abaixo, mas nada também muito preocupante que faça com que o governo altere essa postura bem cautelosa nos estímulos. E tem algum risco para esse cenário, por exemplo, a persistência da deflação? Tem, a deflação ela é bastante nociva, né, para a economia. Ela gera incentivos perversos, né, para a produção, para consumo. Só que a gente tem que lembrar também que a China é uma economia muito controlada pelo Estado, né? Então, talvez o impacto mais negativo da deflação sobre a China seja menor do que outras economias. Mas, sim, é um risco. A deflação existente hoje lá não é tão grande assim. Talvez a inflação volte para um patamar um pouquinho positivo nos próximos meses, mas acho que é um bom ponto. Se a deflação começar a se aprofundar, talvez isso seja também um convite, né, para o governo adotar algumas medidas mais fortes de estímulo. E, bom, ainda falando de emergentes, o Brasil cortou a Selic em 50 pontos base, mas mudou levemente a sua orientação futura. Nós podemos esperar uma redução no ritmo ou até uma pausa nos cortes do Brasil? Qual que é a taxa terminal prevista pelo Julius Baer também nesse Uhum. cenário? Eu acho que pausa no ciclo de cortes ainda é prematuro dizer, mas uma desaceleração no ritmo de cortes vai ser o tema, né, daqui para frente. Na nossa avaliação, o Banco Central optou por obter uma maior flexibilidade na decisão de junho. Na próxima reunião, que vai ser em maio, o cenário ainda é claro de um corte de 50 pontos percentuais, e depois, na reunião de junho, ele fica mais flexível para decidir se corta 50 ou se corta 25. Até lá, a gente vai ter mais conhecimento, né, do ciclo de corte de juros nas economias desenvolvidas, a gente vai ter mais informações sobre a política fiscal no Brasil,
as decisões sobre contingenciamento de gastos, possíveis revisões de metas, né, de primário, e também sobre como está andando a inflação de serviços aqui no Brasil, que nos últimos meses deram sinais um pouquinho mais preocupantes, né, nos últimos 3 meses. Então, o Banco Central compra um tempo para colher mais informações sobre esses três aspectos que podem ser decisivos para o nosso ritmo de cortes, não só o ritmo de cortes, como também o ponto terminal do ciclo, né? E até lá ele tem tempo para decidir se será mais apropriado cortar 50 ou 25. Eu não descarto a possibilidade dele, em junho, conseguir cortar, fazer mais um corte de 50, se a combinação desses três elementos for benigna para ele. Ok. Antes de continuar, só para confirmar um ponto, você acabou falando 50 pontos percentuais, seria 50 pontos base, né? Isso, isso. Ah, perfeito. Só para confirmar. O caso do Brasil, ele difere de outras economias emergentes aqui da América Latina e global, ou você acha que está em consenso com a trajetória de juros de emergentes no mundo? Olha, eu acho que o Brasil ele tem se destacado nos últimos anos, foi um dos primeiros bancos centrais a iniciar o ciclo de alta de juros lá atrás, né? E tem esse resultado de uma desinflação realmente, um progresso, né, na desinflação mais forte nos últimos anos. Agora, nós temos aqui a nossa principal fragilidade também, que é a política fiscal. Então, acho que na política monetária a gente se diferenciou positivamente nos últimos anos, porém na política fiscal é aonde a gente pode ficar um pouquinho para trás em relação a outros emergentes, né? Mas existe uma incerteza sobre a política fiscal. A gente ainda não pode cravar, né, que teremos uma deterioração significativa nos próximos anos. Então é uma dúvida que persiste para o cenário. Eu diria que se na política fiscal os próximos passos forem na direção correta, o Brasil pode sim ter um ciclo de corte de juros mais bem sucedido do que outras economias emergentes. Pensando agora, fazendo um balanço entre as economias desenvolvidas e as economias emergentes, o que que a gente pode esperar do ponto de vista de valorização cambial para o real brasileiro e para outras moedas emergentes? Se é um bom investimento para 2024, qual a visão do Julius? Olha, a nossa projeção hoje para o câmbio no Brasil é de relativa estabilidade. A gente tem uma direção, né, um direcionamento para o câmbio mais próximo a 5, né, que é o patamar que vem flutuando aí nos últimos dias. A gente tem essa projeção desde o final do ano passado, mas a gente reconhece que o viés é para alguma apreciação adicional, tá? Algumas coisas podem ser decisivas, né, para a gente ter um câmbio um pouquinho mais apreciado, principalmente na política fiscal. Acho que a redução de risco de cenários fiscais mais piores, cenários fiscais piores para o Brasil, isso poderia levar a alguma apreciação adicional do real nos próximos meses. Ok, e quando a gente fala de outras emergentes, tem outras oportunidades que podem ser interessantes em 2024? Olha, eu acho que vale lembrar também que ano de 2024 tem eleições nos Estados Unidos, né? As pesquisas hoje, né, apontam para uma maior probabilidade de vitória do Trump. E se a gente pegar a última eleição que o Trump venceu como exemplo, foi um ano forte para o dólar, né? E nesse ambiente merece um pouco de cautela, né, para as moedas de países emergentes. Então, eu não diria que para o ano de 2024 é uma aposta segura, né, acreditar na valorização de moedas de emergentes de forma geral. E aproveitando que a gente tocou no tema das eleições, elas podem, de alguma forma, representar um risco para a política monetária também, ou não? Olha, a gente trabalha com a hipótese de que o Banco Central é independente e que não vai sofrer nenhum tipo de interferência do lado político. É claro que a política pode usar a política monetária como argumento de campanha, né? Com certeza, se o Fed começar a cortar juros, o Trump vai reclamar que o Fed está cortando para ajudar o Biden, ou se o Fed
demora para cortar, o Biden vai reclamar que está querendo ajudar o Trump. Mas a gente tem que trabalhar com a hipótese, né, de que o Banco Central será técnico e vai tomar a melhor decisão, mirando o duplo mandato do Fed, que é a taxa de desemprego, o mercado de trabalho e a inflação. Bom, Gabriel, eu vou encerrar por aqui, mas eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no Broad nas Redes. E se você acompanhou o Broad nas Redes e gostou, deixe o seu like, e siga o perfil do Broad em todas as redes sociais para saber as novidades do mercado financeiro. Até mais!